Sejam muito bem-vindas à nossa live, mais uma live da nossa série Conhecê-lo Mais para Amá-lo Mais. Essa live que provavelmente é a mais gelada desde que esse Instagram começou. Boa noite para você que está chegando, que está entrando. Boa noite, Bia. Boa noite, Marília, Márcia, Fernanda, Virgínia, Rebeca, que eu já vi que já chegou, Bruna, Marjorie, eu não sei se é Marjorie ou se é Marjorie. Muito bom estar com vocês hoje aqui à noite, nessa noite muito fria. Eu não sei em que lugar do país ou do mundo você está, mas a gente está vivendo uma onda de frio meio descomunal nesses dias e tinham avisado a gente que quarta era o pior dia. E realmente parece que tá sendo, com exceção, Roraima, né, Márcia? Roraima não tem onda de frio. Eu não sei qual foi a mínima que Roraima já chegou, mas eu acho que não é muito próximo daquilo que a gente tá vivendo aqui, assim, mais do centro-oeste para baixo. A coisa tá feia hoje mesmo. Quando eu tava chegando em casa umas 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, por aí, os termômetros estavam marcando, acho que 11 graus, e hoje de manhã tava 7 logo cedinho. Acho que quando eu fiz a propaganda aqui para todo mundo lembrar, fazer a sopa e vir, eu acho que tava 7 graus de manhã. Então, realmente, a gente tá passando por um período assim, meio, né? Mas muito bem, gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante, que é o assunto da memorização das escrituras. Um assunto que a gente acha, muitas vezes, que é um assunto para crianças, que a gente precisa se importar quando a gente está falando com crianças, mas que vale muito para nós. E é muito importante a gente resgatar a disciplina e o hábito da gente memorizar as escrituras, colocar a palavra de Deus no nosso coração. No nosso coração, sempre faço isso. No nosso coração. O coração não pode amar o que a mente não conhece. Essa é a frase que praticamente tem marcado todos os episódios dessa série. E se a gente não guarda a palavra de Deus na nossa mente, ela também não estará no nosso coração quando a gente precisar, não é verdade? Então vamos lá, o pessoal que está chegando agora perguntando se está muito frio, está muito frio. Eu acho que a gente já deve estar com menos de 10 graus aqui em Jundiaí. Não tive sopa. Ah, não, eu comi sopa, é verdade, eu comi sopa. O resto da família aqui não, porque eu peguei a sopa de ontem. Então amanhã teremos sopa nova. E sem mais delongas, deixa eu ver se a Rebeca já tá aqui já, ela já pediu para participar. Então vamos já. Espero que você esteja com roupa de Polo Norte também, vamos ver. Que de repente, né? Oi! Oiê! Eu comi sopa também. Comeu sopa também e tá com uma manguinha Também. longa aí pra não passar tanta vergonha, né? E o meu chazinho. O Meu chá, chazinho sabe que também. eu cheguei a pensar em vir com o meu chazinho. Eu falei, eu vou pegar um chazinho pra levar na live, mas eu tô com a minha aguinha tradicional aqui mesmo. Ai, Mas o a chá água tava ajuda a frio esquentar. demais pra água. Vou no chá. Muito bom. Tudo bem com você, Rebeca? Tudo já, e você, Naná? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom poder te ver novamente. Eu espero o dia que a gente vai se Pois conhecer é. pessoalmente ainda, mas por enquanto os encontros virtuais eles são uma boa alternativa. Para Pois é, quem menina. Para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de conversar com a Rebeca por meio do podcast do Fé e Tulipas, que ela vai falar daqui a pouquinho. Foi muito gostoso. A Rebeca tem um ministério sensacional por meio das redes sociais, no YouTube, no Instagram. Ela vai falar um pouquinho mais, mas eu queria dizer que para mim é um privilégio poder agora ter tido a oportunidade de convidar você para a gente ter essa conversa. E realmente eu espero que seja um momento muito gostoso para todo mundo que vai participar. Você é extremamente inspiradora, já falei isso para você outras vezes e tenho certeza que quem participar dessa live vai ser muito inspirada, muito encorajada por aquilo que você vai trazer. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. E como a gente tem feito aqui de praxe, nos demais episódios, a gente vai fazer uma oração para começar. E aí, sem muitas delongas, até porque a gente já aqueceu e para ir aquecendo um pouco mais, a melhor coisa é entrar no assunto. Com Aí eu certeza. já vou passar para você, pedir para você falar um pouquinho de você, do seu ministério e tudo, e aí a gente entra no assunto, tá bom? Então, vamos Perfeito. orar para a gente iniciar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, mais uma noite em que nós estamos juntas aqui, a partir de tantos lugares diferentes do país e do globo, para aprendermos um pouco mais sobre esses assuntos que nos
colocam em um contato, em proximidade, intimidade maior com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender por meio dessa nossa conversa aqui o valor e a importância de nós memorizarmos a Tua palavra. Nós sabemos disso, nós muitas vezes aprendemos isso quando criança, nós ensinamos nossos filhos sobre isso, mas ajuda-nos, Senhor, a entender que essa é uma prática que é extremamente essencial para nós também. Obrigado pela vida da Rebeca, pela disponibilidade dela de estar aqui essa noite também. Abençoa o nosso tempo juntas e abra e prepare o coração de cada pessoa que vai ouvir isso, seja por meio da live ou por meio da gravação depois. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para você, Rebeca. Fala um pouquinho sobre você, sobre as suas atividades, seu estudo, seu ministério, enfim. Fala pra gente quem é a moça que está por trás ou que está à frente, né? Não sei qual é, depende do ponto de vista, do Fé e Tulipas. Então vamos lá. Primeiro, Naná, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito animada quando você mandou a mensagem fazendo o convite, ainda mais sobre esse assunto que é tão importante. E eu também me considero uma aprendiz nisso, porque tem outras pessoas que já estão infinitamente na minha frente. Mas falando um pouquinho sobre mim, né? Então, meu nome é Rebeca, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito. Me converti mais ou menos aos 11 anos, nasci num lar cristão, mas conheci realmente a Cristo como o meu pessoal salvador por volta dos 11 anos, e tem sido uma jornada que está sendo longa, o Senhor tem me ensinado bastante durante todos esses anos, e quando eu já estava um pouquinho mais velha, um dia eu cheguei e resolvi gravar um vídeo, e eu falei, vamos para o YouTube então, né? Então... Tem sido um ministério que não foi planejado de forma nenhuma, foi uma coisa que simplesmente foi acontecendo e eu Foi fico de uma muito animada pregação, de... não foi? Acho que Foi. eu lembro de ter ouvido em algum lugar que foi a partir de uma Aham, pregação que você chegou em casa e falou, acho que eu vou gravar um vídeo. Não foi mais ou menos pois isso? é. Foi, porque eu era comunicativa, então eu falava assim, nossa, deve ser tão legal ter um canal no YouTube. E aí eu ficava tentando achar assunto e eu nunca conseguia pensar em nada legal. Aí um dia eu tava na igreja e eu ouvi uma pregação, e eu, gente, nossa, que legal. Tipo, o pastor teve uma ideia ótima, vou imitar. E eu fiz isso. Eu cheguei em casa depois, na outra semana, ajustei direitinho e pá, 9 marcas de uma mulher piedosa. Aí foi. E Muito aí, show. quem diria? É. Esse Aí, primeiríssimo graças. vídeo tá disponível ainda? Tá lá ainda? Tá, tá. É? Eu acho que no YouTube, se entrar no canal, ele aparece lá qual que foi o primeiro. Não sei, acho Entendi. que E quando tem como. você. E ele já tinha esse nome? Deixa eu só. Eu vou fazer isso. Vou desativar os comentários, que às vezes O atrapalha Fé e na conexão. Tulipas? É. Não, começou com o meu nome mesmo. Ficava Rebeca Salazar, aí depois ficou É. Fé e Tulipas por Rebeca Salazar, e depois não, É. só Fé e Tulipas. Entendi. Aí foi Entendi. encurtando. Que legal. Muito Mas, bom. resumindo, é isso aí. Legal. E aí, o objetivo do Fé e Tulipas, fala um pouquinho pra gente, do seu ministério na internet, qual é? Assim, porque ele começou no YouTube, você tá em algum. Uhum. Eu vi que você começou um podcast. Não, podcast não. É o Telegram recentemente também, né? Foi, o Tá. Telegram foi essa semana. É, Tá então. por dentro, hein, Naná? Fresquinho. Opa, tô super acompanho. Começou com o YouTube, e Tá. aí depois, logo que começou o podcast, eu fiz uma sériezinha sobre frutos do espírito, e depois já começou a arte de ser mulher, que aí você entrou, né, Naná, falando Sim, sim, sim. sobre a arte de ser autocontrolada, que é um tema Sim, vira e pesado. mexe, eu volto lá pra ver o que eu falei. Pra É colocar em importante prática. quando isso acontece, né? Às vezes a Escuta a gente fala Naná de assim, gente, o novo. que que eu Aqui é a Naná. falei? É. É importante. E aí, agora tá no Telegram, o Instagram eu tô me dedicando um pouquinho mais, que às vezes eu esqueço dele. Então aí Entendi. Seu tá. forte mesmo é o YouTube, né? Eu vejo que seus É, vídeos no YouTube são de um primor, assim, de um capricho na organização. Você que faz a edição, a vinheta, é. tudo? Nossa, fantástico, Uhum. fantástico. Muito Assim, legal. eu tenho o meu produtor, né, que é o meu irmão, que ele sempre fala assim, não, Beca, vamos ajustar isso aqui. Aí a gente vai arrumando junto. Uhum.
Muito bom, fantástico. Gente, se você ainda não conhece o Fé e Tulipa, você não sabe o que você está perdendo, de verdade. Acompanha no YouTube, acompanha no Instagram, onde a Rebeca estiver, vai junto, que você vai ter material muito bom, muito bem elaborado, com muito capricho, muito primor. E a Rebeca, de uns tempos pra cá, desandou a fazer entrevistas internacionais também, fantástico. Teve um dia que eu via do Vori Balkan Júnior, lá não acreditei. Falei, gente do céu, essa menina tem uns contatos. Nem eu Muito acreditei. Quando fantástico. acontece, depois eu fico de queixo caído. Eu fico assim, gente, isso realmente aconteceu? É, fui eu mesmo, eu falei com ele mesmo, eu entrevistei essa pessoa. É, esse Fantástico, mas sentimento. que Deus continue te abençoando muito, muito, muito. E falando no seu canal no YouTube, para a gente já entrar no nosso assunto, você tem um vídeo lá em que você fala sobre memorização extensiva da Bíblia. E esse vídeo é muito legal, é muito interessante. E foi por causa dele que realmente eu pensei na hora em você para falar sobre esse assunto de memorização comigo. Só que, assim, o seu vídeo é sobre memorização extensiva da Bíblia. A gente vai entrar nesse assunto, só que eu não quero assustar o pessoal assim logo de cara, né? Porque assim, o pessoal já chegou meio assim falando, ai, 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 memorização. E aí, de repente, a gente já fala de memorização extensiva, né? Então, pra gente não assustar de cara, falando de extensiva, mas a gente vai chegar lá. Vamos só falar de memorização por enquanto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que fazer isso? Por que memorização na nossa idade? Porque assim, já assim, maiores de idade, porque já não é algo para criança, por que fazer isso? Uhum. Essa é uma ótima pergunta, Naná, porque muitas vezes realmente tem esse estereótipo de é coisa de criança, né? Porque às vezes tem as musiquinhas da Bíblia e fala assim, não, quando é criança, ouve isso, tudo bem. Quando tá mais velho, às vezes fica naquela de, não, já passamos dessa fase. Uhum. Mas eu acho muito interessante ver esse livro, né, que foi a base do vídeo do Um Método para Memorização Extensiva da Bíblia, do Andy Davis. Esse pastor mesmo, ele memorizou 42 livros da Bíblia. E também eu tive a oportunidade de entrevistar uma conselheira bíblica, o nome dela é Susan Heck, e ela memorizou todo o Novo Testamento e dois do Antigo. Então, assim, isso mostra pra gente que é possível. E Impressionante, essas né? Exatamente. Às vezes Impressionante. eu ficava assim, gente, preciso tomar coragem e fazer eu mesma, porque Uhum. tanta gente consegue fazer. Então, vem aí o que essas pessoas falam sobre o que motivou muito elas, né? Nesse livro da memorização extensiva, o pastor ele vai falar sobre o que motivou ele a isso. E é interessante porque um ponto que eles falam é como que isso é obediência à palavra de Deus. Memorizar é um ato de obediência. E, por exemplo, um dos versículos que o Andy Davis ele fala bastante é em João 15, quando Jesus fala: "Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós". E o que ele mostra é Uhum. que o Senhor Jesus, ele usa a palavra palavras no plural. E esse plural mostra pra gente que não é só uma generalização, tipo, se a Bíblia habitar em vocês, mas é se as palavras, cada verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, cada coisinha, se elas habitarem em nós, nós vamos orar ao Pai, tudo que nós pedimos em nome de Cristo, o Pai nos concederá. E a gente também pode ver, por exemplo, em outras passagens, outra que eu anotei aqui é quando em Colossenses o apóstolo Paulo, né, fala para habitar em vós ricamente as palavras de Cristo. Então aí a gente já vê novamente o plural dessas palavras. E também acho que o exemplo que todo mundo mais lembra seria o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E como é que a gente consegue fazer esses dois? Quando a gente tem a palavra do Senhor na nossa mente, né? Então, isso faz com que a gente possa, por exemplo, quando eu comecei a memorizar, eu ia dormir, eu começava e terminava quase de manhã, porque eu ficava com sono no meio quando eu começava a recitar na minha mente, e aí depois eu ficava com isso na cabeça antes de dormir. Então, às vezes, no meio do dia, eu lembrava de alguma coisa e vinha aquele versículo. Então, essas são formas que a gente consegue ter a palavra do Senhor bem firme na nossa mente. E também pode ter outros impactos, né, positivos, como, por exemplo, a nossa santificação. Porque quando a gente tem a palavra do Senhor, às vezes a gente vai ter algum pecado ainda remanescente em nós, e tendo a palavra de Deus memorizada, a gente vai conseguir, na situação que vier a tentação, já vir com a palavra do Senhor. Então,
simplesmente no nosso dia a dia a gente vai conseguindo domar e lembrando da palavra do Senhor, a gente vai vencer o pecado. E também outra forma seria que isso nos ajuda a aconselhar outras pessoas também. Essa senhora que eu mencionei, a Susan Heck, ela fala sobre como que ela muitas vezes alguém liga pedindo um aconselhamento e rapidinho vem um versículo na cabeça dela e ela já consegue ajudar essa pessoa. E isso para todos nós, às vezes não precisa ser necessariamente licenciado como conselheiro bíblico, mas simplesmente estamos conversando com alguém, vem algum versículo que nos ajuda a poder abençoar outras pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E, por fim, outro que está muito ligado a isso é que nos ajuda a conseguir compartilhar o evangelho com precisão. Quando a gente tem a palavra do Senhor, os versículos na nossa mente, quando às vezes alguém pedir a razão da esperança que há em nós, a gente vai saber explicar de uma forma bem certinha, não confusa nem nada disso. Então, assim, é uma coisa que é uma forma de obediência a Deus, mas também uma coisa que nos abençoa no momento que a gente estiver crescendo em santificação por meio da memorização. Também abençoa outras pessoas do corpo de Cristo que a gente vai poder aconselhar e abençoa até pessoas de fora que a gente vai conseguir evangelizar. Então, só tem vantagem em ter memorização da Bíblia. Muito bom, muito bom. Sabe que isso que você falou de que isso nos ajuda quando a gente vai aconselhar outras pessoas é engraçado porque muitas vezes a gente meio que se blinda dessa tarefa, Uhum. achando que é só para os licenciados, né? Você bem colocou, né? Para não passa para os conselheiros, mas na verdade essa é uma tarefa do corpo de Cristo, né? E muitas vezes a gente se blinda disso porque a gente fala, não, mas tem algumas pessoas que têm uma habilidade maior de estar conversando com alguém, alguém fala um problema e ela já lembra o versículo. E aí você fala como se isso fosse assim um dom sobrenatural da pessoa de lembrar aquilo que ela nunca leu. Né? Dela lembrar aquilo que ela nunca memorizou, que ela nunca se preocupou em estudar, e na verdade isso está linkado a um exercício nosso de buscar. Né? Então, enquanto a gente não fala, vou memorizar para que isso esteja na minha mente, não tem como a gente lembrar. Não tem como a gente lembrar daquilo que a gente nunca leu, daquilo que a gente nunca viu. Né? E eu tenho batido muito nessa tecla ao longo, acho que quase de todos os episódios aqui. E finalmente a gente chegou nesse que ele tá bem no meio, né? Já foram 3 episódios, depois desse tem mais 3. E que parece que a gente vai meio que jorrar a questão da memorização para os dois lados, porque é muito importante. A gente começou falando isso, né, de como a gente constrói memória de longo prazo e tal, e como que é importante, quanto mais a gente se dedique, eu queria até que mais para frente você contasse a sua experiência quando a gente entrar na memorização extensiva, que no começo eu acredito eu, né, que são só hipóteses, que tenha sido assim uma decisão muito da cabeça mesmo, assim, eu vou fazer, fui convencida de que preciso e vou fazer. Mas que ao longo do processo, conforme você foi percebendo o seu avanço, você foi tomando mais gosto nisso, né? Porque Uhum. você vai vendo os resultados, isso vai te motivando e vai te deixando também mais ciente da responsabilidade e dos benefícios que isso traz, né? Então, acho que já de primeira vale a gente reforçar o quanto não é uma coisa assim que, não, para eu aconselhar os outros, tem gente que tem mais facilidade. Se não está aqui, a gente não pode justificar dessa maneira, né? Acho que Com isso é certeza. muito importante. E por que será que a gente para de falar sobre isso e a gente para de incentivar isso quando as pessoas são adultas ou quando nós somos adultos? Por que isso é uma coisa que a gente pensa muito mais para as crianças e não para nós? Uhum. Bom, eu acredito que podem existir duas hipóteses do porquê isso acontece. Então, assim, tem aquela questão, né? Quando a gente é criança, às vezes a gente pensa que a criança tem mais facilidade. A gente pensa assim, não, acabou de nascer, ainda tem muita coisa que cabe aí dentro Tá na em branco, cabeça. né? Então, Tá em branco a cabeça. A gente não tá pode branco, a preencher. gente pode ir enchendo. Enquanto o adulto, a gente pensa assim, não, já, coitada, a pessoa já viveu bastante, já tem muita coisa dentro da cabeça. Então, às vezes, acaba que a gente vai selecionando, mas é interessante porque pode ter duas coisas, né? Assim, na melhor das hipóteses, um adulto, às vezes, ele vai pensar assim, um adulto crente, piedoso, né? Ele vai pensar assim, poxa, eu já leio a Bíblia, então eu já tenho meu momento devocional, então a memorização seria um plus. Quando der tempo na minha vida, quando às vezes lá pra frente, quando eu tiver aposentado, quem sabe eu vou tentar alguma coisa. Enquanto isso, não, já tô lendo a Bíblia, já tá bom o suficiente.
Ou então, às vezes, eu acho que é um probleminha que às vezes é um pouquinho mais generalizado, que às vezes uma preguicinha que fica de falar assim, mas é tanto esforço, será que vale a pena? E vem todas aquelas questões, né, que a gente falou sobre os benefícios, né? Então, assim, valer a pena vale. Então, assim, precisa dessa força de vontade também. Mas uma coisa que, porque você falou sobre a gente fazer memorização com as crianças, né? Tem uma mãe que eu adoro seguir no Instagram, que ela até tem um podcast e tudo, que ela faz memorização com os filhos dela. E é muito legal porque ao fazer com os filhos, ela faz com ela, né? De às vezes eles criam músicas juntos da Bíblia e ela faz os vídeos dela cantando com os filhos. Aí eu fico super animada por eles. E é muito interessante porque uma forma também dos adultos às vezes fazerem é aproveitar, assim, às vezes tem filho pequeno, nada nessa onda, vai junto com eles, vai transformando em música e aí vocês vão cantando juntos que viram até uma atividade em família. Então, assim, existe o adulto que está nessa circunstância poder aproveitar, mas também para os adultos, às vezes, que os filhos já estão mais velhos ou os que não são casados, aproveita para você fazer a memorização, às vezes até com outros métodos que não seja só o da música. O da música é muito eficiente, funciona, mas também existem outros. E às vezes o adulto também pode se aventurar nesses outros também. Você sabe que essa questão que você falou da música é muito verdade. Teve um ano na igreja que o trabalho, ao longo de todo o ano, assim, para apresentação de final de ano, foi uma série de músicas do Cross, que eram versículos bíblicos, né? Que o Cross fez uma cantatinha lá e eram versículos bíblicos mesmo. E as crianças memorizaram todos eles, com a referência, inclusive, isso era uma outra coisa que eu até ia te Uau! perguntar, assim, porque na música tinha referência, né? Então isso também era muito legal, porque aparecia lá o Salmo 46, uns falar, ai, que bom que tem esse restinho, porque às vezes a gente decora o versículo e fala, ai, onde tá? Eu não lembro onde tá. Foi muito interessante ver não só o quanto as crianças decoraram, o quanto eu decorei com elas, e o quanto depois de muito tempo, eu não lembro qual, eu peguei o Salmo 23 para decorar com as crianças, e tinha uma música que era o Salmo 23:1. Só o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E aí, quando eu peguei o salmo todo para decorar, eu lembro que o João devia ter uns 5 anos quando eu peguei o salmo, e ele já tinha decorado todos esses versículos. E daí eu falei para eles, então a gente vai decorar o Salmo 23:1. Aí o João, eu sei o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, oh, oh. Ele fez até o ele pegou até o restinho do. Se tivesse um lalala, ele ia fazer o lalala também. Eu falei, é isso, é quase isso, só que esse aí a gente vai ter que, né, tirar. E ficou, mesmo não sendo cantado, o que eu achei interessante, que eu lembrei do seu exemplo, é que o cantado entrou na cabeça, mas entrou de um jeito que na hora de tirar, ele também ficou. Né? Ficou Uhum. inculcado mesmo, é essa ideia, né? E que hoje a gente tem para adultos, inclusive, né? Muitas músicas que são versículos bíblicos que a gente também pode se beneficiar bastante, mas que às vezes eu acho que a gente acaba achando que é mais coisa para criança mesmo, porque e o pior é quando a gente acha que também está mais vinculado a uma coisa que eles precisam fazer isso porque isso vai construir ou vai encher a mente deles de muita coisa boa e porque eles não leem com a mesma facilidade. Então, por exemplo, você pega o João e a Esther, Uhum. na época que eles decoraram esses versículos, eles não eram alfabetizados. Então, de que outro jeito eles saberiam a palavra de Deus se não fosse por meio da música? Então, o que eu às vezes vejo também é isso, é que o adulto fala, mas eu leio a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente encontra trechos que já não são familiares. Então a gente fala, Uhum. tá por aqui. Eu sei que por ali em Efésios tem algum lugar que fala de né, despojar. Tá ali, tá ali. Mas você não sabe nem exatamente o que é e nem exatamente onde tá. Então isso torna também o seu processo de aconselhar do mesmo jeito. Não, porque na Bíblia tem ali, que é mais ou menos para você, né? Então você ainda vai estar do mesmo jeito. Ao passo que se isso está realmente na sua cabeça, tem todos esses benefícios que você falou. Né? Acho que a gente usa assim como desculpa, você colocou como uma preguicinha, e eu acho que é uma preguicinha aliada a uma desculpa de que, não, mas eu já tô lendo, eu leio a Bíblia todo dia. E como eu leio trechos Uhum. repetidos, eles já me são familiares, mas a memorização vai além disso, né? Vai além de você Uhum. estar familiarizado com o trecho.
Uhum. E é interessante, Naná, que você também falou sobre a questão de música, e tem uma banda que eu adoro, que eu fico ouvindo bastante, que eu quase memorizei o Salmo 32 junto por causa da música. Por causa da E música. você, Uhum. exatamente, você fala assim, poxa, é bom a gente, como cristãos também, a gente colocar esse tipo de música no nosso dia a dia, porque até quando a gente não está ativamente buscando memorizar com um método específico e assim vai, a gente consegue memorizar de uma forma um pouco mais impassiva, Sim. mais passiva, né, no caso, que aí Mais vai ajudar a intencional, gente né? a Mais encher. intencional também. Exatamente. É. Uhum, Uhum. com certeza. Muito bom. E isso ajuda demais todas nós, né? Assim, quando a gente lembra de uma musiquinha no meio do nosso dia, o Senhor usa para consolar nosso coração de uma maneira tão boa. É verdade, é verdade. Recentemente eu voltei da conferência lá do Palavra da Vida de Caldas Novas. Eu lembro que no último dia a Denise, dirigindo o louvor, falou de uma música que ajudou muito quando ela estava com uma situação difícil com o esposo dela, que estava internado. E na hora que ela falou, eu me emocionei porque eu lembrei que isso também aconteceu comigo quando o Luiz estava internado e a gente estava naquela coisa assim de muitas dúvidas em relação ao procedimento de transferência de hospital e tal, e o que vinha na cabeça, o que vem na cabeça? É aquilo que aquilo que a gente tem alimentado, né? E graças a Deus tinha a música do é, Eu me alegrarei em ti, né? E isso vinha muito na minha cabeça, que ele era escudo, protetor, refúgio, torre forte e tal. E assim, e isso é muito precioso, muito valioso, né? Então a gente lembrar de boas verdades da palavra de Deus por meio da música e por meio da memorização, que pode ou não ser por meio da música, isso realmente nos ajuda na hora da dificuldade, né? Então, Uhum. assim, você trouxe razões que eu achei ótimas, provavelmente vai até virar um post aí, que eu achei assim super didático. O jeito que você falou, do jeito É. que você colocou, da questão da obediência, da santificação, do aconselhamento e do evangelismo, assim, como 4 top razões para a gente Uhum. memorizar. Entendemos que realmente não é uma coisa que pode ficar só para as crianças, que a gente também deveria se disciplinar nesse sentido. Eu tenho procurado me disciplinar nessa linha também, né? Dessa forma. No clube, a gente tem uma partezinha de memorização em que a cada 15 dias eu coloco ali um desafio, às vezes um trecho um pouquinho maior, menor, mas eu confesso que quando eu assisti o seu vídeo, você falou de memorização extensiva, eu achei demais. Aí eu falei, nossa, quero falar com a Rebeca, porque eu quero entender mais sobre isso. E aí eu queria migrar para isso agora, assim, ainda falando de memorização, entrar na questão específica de memorização extensiva. Como que foi isso para você? Como que começou? Quanto você já memorizou? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Ó, só para não aumentar as expectativas, eu não sou um grande exemplo nisso, não. Porque eu também tô aprendendo e tudo. Porque Não, até agora eu o sou mínimo que memorizada. eu espero é você. Eu separei assim, a gente tem 20 minutos de live, que o resto eu quero que você recite, sei lá, Êxodo inteiro pra mim. Essa é a minha expectativa. Socorro! Entendeu? Ainda não cheguei lá. É Tô só o Salmo brincando. 119 mesmo. Então já tá, beleza. Então, Tô brincando. Mas o que eu memorizei mesmo de extensiva que foi, o método e tudo, foi o de Romanos 8, que foi até o que eu recitei no vídeo, né? Que acho que foi foi, Romanos 1 ou Romanos 8. Acho que foi Romanos 8. foi oito, Romanos 8. foi oito. 8, tá. Porque eram que eu sempre ficava com alguns versículos no coração e eu falava assim, não, quer saber? Vamos memorizar o capítulo inteiro. Então aí foi para também, só porque eu esqueci, esse autor, ele também fala um dos benefícios de fazer memorização extensiva, é porque aí a gente não vai colocar versículo fora de contexto. A gente vai saber o contexto certinho da Hum, passagem, que aí a uhum. gente não vai usar de forma às vezes equivocada. Então a gente, Isso é interessante porque é um plus para a questão da memorização. Para além da uhum, memorização extensiva, você coloca as coisas nos seus devidos é, lugares, né? Legal. uhum. Porque tem Tá. muita coisa que até, assim, dependendo de como você às vezes for pensar sobre um assunto, se você só souber o versículo isolado, às vezes não vai ter o mesmo impacto de você ter o contexto inteiro que você tem uma carga muito melhor, né? E aí, Sim. tudo começou basicamente 1º de janeiro de 2022. Até parece que assim, um dia bem marcante, né? Opa! Olha só! Eu só marquei porque foi realmente o primeiro dia do ano. Se É. fosse outro dia, provavelmente eu não ia lembrar. Que aí eu li o livro do pastor Andy Davis falando sobre memorização extensiva e ele fala de uma forma tão impactante porque ele
enfatiza bastante essa questão de como que memorização é obediência, mas ele também tem um capítulo que ele se dedica para falar sobre o compromisso que a gente faz diante de Deus através da memorização. Isso foi uma coisa que me impactou muito, porque eu descobri que não era só uma coisa de, tô a fim de memorizar, vou memorizar. Mas era realmente um compromisso que eu iria fazer diante de Deus. E aí por isso que ele fala, né, para pegar o seu diário espiritual e falar assim, eu vou memorizar a passagem X até o dia Y. E aí você faz esse compromisso, você assina que é um compromisso que você fez perante Deus. E aí eu fiquei com aquilo no coração enquanto eu fui lendo o livro, aí eu fui ficando com isso na cabeça de Romanos 8 que eu tenho que memorizar, e ele fala sobre como que tem que também orar ao Senhor, falando assim, Senhor, eu tenho a vontade de memorizar essa passagem, aí já pedindo capacitação e até assim, de certa forma, uma confirmação do Senhor para realmente ter a força e a disciplina para isso. E aí eu fui, orei sobre isso, escrevi no meu diário, né? Eu acho que eu memorizei, não sei se foi pouco mais de um mês, que eu estava memorizando 2 versículos por dia. E aí eu fui tentando memorizar, eu fui usando o método que ele ensina. Depois eu descobri que existem também outros métodos, mas esse eu achei que deu muito bem, funciona bem certinho, que o que ele fala é de você escolher a passagem. Aí, por exemplo, como eu estava memorizando 2 versículos por dia, eu lia os 2 versículos 10 vezes. Depois eu repetia sem olhar 10 vezes. E aí no outro dia, você repete o de ontem 10 vezes, lê o de hoje 10 e repete mais 10. Então, no livro ele explica certinho, porque tem essas coisinhas que às vezes pode confundir. Mas aí, com esse método, depois que já tiver tudo realmente memorizado, aí ele fala para você ter um pouco mais de 2 meses para você realmente não necessariamente todos os dias, mas todas as semanas, ter um dia para você recitar para si mesmo, para você ter isso na sua mente. Mas eu achei interessante porque esse pastor ele também fala sobre a possibilidade de às vezes você memorizar e aí o que ele fala de dar tchau para a passagem depois de um tempo. Então você ficou com aquela passagem mais ou menos por um ano, então depois você vai parar de recitar ela para você recitar outras que você conseguiu com o tempo e memorizando. Então, uma forma Tira de folga da substituição. passagem. Não, Exatamente. já deu Tira de uma... Romanos 8. Agora eu vou para Preciso Romanos de uma 9. nova. Preciso. Exato. Só que é É. isso daqui. Eu acho que é depois que já está memorizada há um tempo. Então, aí Uhum. que aí a pessoa já, assim, Ah, toda ele fala para terça-feira, não. por um ano. Ele fala para ficar sem repetir esse trecho um tempo, para você se dedicar a outra. É isso? Eu tinha entendido o contrário. Ah, eita, então acho que, acho que eu expliquei mal. Tá. Então, memorizou a passagem, e aí, por exemplo, dia 6 consegui memorizar tudo. E aí Tá. depois passou um ano e eu toda terça-feira continuo recitando essa passagem para mim mesma para estar fresca na minha mente. Ah, tá bom. Só, só Beleza. que durante esse tempo eu fui acumulando outras passagens que eu estava aprendendo Uhum. também. Então chega um momento que eu posso dar tchau para o Romanos 8 para agora vir Daniel 7. E aí, por Tá. exemplo, desse jeito com o Entendi. tempo para também ter os dias certinhos e não ficar só, não, às vezes, se confundindo também. Tem Uhum. a outra autora, né, a Susan Heck, que ela fala sobre que ela recita tudo que ela memorizou em mais ou menos 2 semanas. Ela divide as passagens de cada dia para ela ir recitando e desse jeito ela sempre está fresco. Então eu acredito que até hoje ela realmente tem todo o Novo Testamento Nossa, memorizado. Então, assim, existem impressionante. essas duas possibilidades de ir Uhum. recitando para ter tudo sempre, ou então, às vezes, ir dando uma substituída para ir tendo mais variedade, né? Então tem esses Entendi. dois. Legal.
O método, então, assim, se a gente fosse. É claro, eu sei que esse livro, depois até no final a gente vai falar um pouquinho mais dos livros, né? Mas se você fosse explicar rapidinho pra gente o método, ele dá alguma dica, assim, em relação a qual trecho você escolhe primeiro? Ou é um trecho livre? Ele tem algum tipo de indicação? Ou você fala, não, eu quero começar, gostei dessa coisa de memorizar uma coisa, um capítulo maior, o que que ele consideraria memorização extensiva? Se eu falar, eu quero começar pelo Salmo 32, por exemplo, que você falou. Ele é um salmo grande, mas ele não é um salmo do tamanho de um capítulo de Romanos 8, por exemplo. Mas ele já entraria nisso? Ou como que... Fala um pouquinho sobre essa questão da escolha do trecho, tem alguma indicação? No livro, o que ele coloca como exemplo de memorização, assim, para ser o primeiro é tipo Efésios. E aí, eu me dei uma groja que aí eu falei assim, não, um capítulo. Mas o que Não, ele você ainda tem fala, um capítulo, né? Nós estamos aqui estudando, eu tô quase derrubando a conexão aqui. Caramba, começar por Efésios. Eu toda me eu também, me eu dei achando uma assustada valente. quando eu li. Eu tô me achando valente que falou, não, vou para Filipenses então. Rebeca foi para Romanos 8, eu vou para Filipenses 4, porque eu só sei o 8, né? Então eu preciso, preciso pegar o resto. Mas o outro já é grande, ó. Não, 8 já é grande, verdade, verdade. Não, tá bom, tá bom. Já é extensivo, né? Então tá bom, então tô no caminho. Não, então Mas ele já fala para começar assim, extensiva de você ter é, um projeto livro. agora eu não Tá, vou lembrar certinho, mas ele fala assim, do primeiro não ser mais de 1000 versículos, acho, ou 100 versículos. Não, 100 versículos seria, acho que 3 capítulos. Então, ele fala para o primeiro ser um livro menor. tá. Aí, como Segunda seria a João. minha primeira vez? Segundo João. Aí, é um capítulo, né? Então, acho que Acho que são 10 Judas, versículos, segunda Filemão, João. é. Mas eu que abaixei um pouquinho o nível, que eu falei assim, não, vou Sim. um capítulo só. Mas Não, mas tá ótimo, imagina. ele dá a Eu tenho dica que de, falar. às vezes, tentar pegar um livro mesmo, só que menorzinho. Tá. Aí, Entendi. E aí você começa por esse livro, mas aí também ele não colocou um prazo. Você se colocou um prazo naquele compromisso que ele, você escreveu isso, e ele ele vai fala falando dois para versículos por tentar dia. escolher um prazo. Tá, Na verdade, ele fala que, se não me engano, quando ele memorizou Daniel, ele fazia 5 por dia. tá. Então, assim, é muito versátil. Essa senhora que eu falei, por exemplo, a Susan Heck, ela memoriza um por dia. Aí eu escolhi Tá. dois porque, assim, querendo ou não, em Romanos 8 tinha alguns versículos que eu já sabia. Romanos 8, 28. Então, assim, já estava meio familiarizada. Eu falava assim, bom, eu vou tirar um dia inteiro para memorizar um versículo que eu já tenho memorizado. Aí eu falei assim, não, Entendi. vou aumentar um pouquinho aí a dificuldade. Aí, essa questão do período foi porque ele fala para a gente fazer esse compromisso com nós mesmos e com Deus, né? Pra gente também não ficar aquela coisa de, vou memorizar, até quando? Até 2030 tá aí, Não, alguma eu hora. vou no meu tempo, eu vou no meu tempo. E aí É, você não vai. uhum. E é interessante que ele fala que também é bom, às vezes, ter um dia da semana de folga. Então, ter um dia, é o que eu tava fazendo, né? No domingo, às vezes, como tem maior correria por causa de ir pra igreja e tudo, então às vezes eu falo assim, não, no domingo eu não vou ter o momento da memorização, até o sábado eu vou ter. Uhum. Então, tinha esse dia de folga, e às vezes com o tempo, assim, eu ia recitando o que eu já tinha memorizado na semana, então era só uma forma de ir recapitulando. E como que você lidava com as suas eventuais, se houveram falhas nesse processo? Deixei de fazer um Bom, dia. Falei que eu ia fazer de segunda a sábado e aí na terça eu não fiz. menina, graças a Deus não teve, eu tava de férias, Oh, aí então, sim, hein? Aí então sim. assim, deu pra fazer certinho. Tá. Mas assim, se às vezes por acaso faltou algum dia, também eu tava vendo. Eu tinha colocado uma margenzinha um pouquinho maior. Nesse compromisso que eu fiz, eu tinha colocado uma Uhum. data que até eu terminei antes. Então, assim, às vezes, aumentar um pouquinho, ter essa margem de erro, Planejar com pra. margem, né? É, Tá. É muito bom. Porque, sabe, senão eu fico pensando assim, às vezes a gente faz justamente o caminho contrário. Eu achei muito legal você ter falado que você, inclusive, pensou num prazo e alongou, porque às vezes a gente faz o contrário. na É verdade igual. foi erro de cálculo mesmo. Depois Foi? que eu vi que. Mas sabe, tudo é providência, tudo é providência. Porque o que que Exatamente. acaba acontecendo? A gente olha às vezes um prazo e fala assim, não, eu quero, a gente sai daqui super animada e fala, não, quer saber? Eu vou decorar Filipenses até o final de maio.
Aí você fala, não, você vai e coloca uma coisa super apertada para uma coisa que você nunca fez, você traça aquela super Uhum. meta, e aí, segundo, terceiro dia de falha, você já começa a falar, ih, não vou conseguir. Não vou conseguir. Ah, então É. quer saber? Esse negócio de memorização não é para mim. Né? E toda semana, todo episódio de qualquer assunto referente a essa série, eu tenho tenho batido nisso, porque é importante para a gente lembrar que esse tipo de coisa a gente precisa ter uma disciplina, mas ter uma disciplina com graça também. E muitas vezes a gente é orgulhosa e perfeccionista. Então a gente olha, sai daqui falando, Rebeca memorizou Romanos 8, estou inspirada, vou memorizar Efésios. Saí daqui e memorizar. Não, e que até o final do ano o quê? Eu quero isso até julho. E aí você vê, então vai um capítulo por semana. E aí você cria uma coisa maluca na sua cabeça que você sabe que é inviável, mas você tá querendo se puxar, e aí você não vai conseguir fazer. E porque você não vai conseguir fazer, ao invés disso te estimular, isso te coloca 5 passos para trás. Né? Então, acho que Uhum. é isso, é ser realista no planejamento também, né, Rebeca? Senão a gente não Exatamente. O autor, ele fala sobre isso no livro, Naná, de fala. você realmente traçar algo que caiba na sua rotina, porque às vezes fala assim, eu vou memorizar 10 versículos por dia. E nesse método de ler 10 Exato. vezes, repetir 10 vezes, é assim, leva Eu tempo. tenho 3 recém-nascidos, né? Eles não dormem, eu tenho trigêmeos em casa e eu vou entendeu? Não tem a menor condição. Menor condição. Tá. Então é Uhum. Então, ser por isso que às vezes realista. o um por dia já tá muito bom. De Uhum. vai lutando, vai no seu ritmo, mas também tem uma data para você também ter essa disciplina, mas ao mesmo É. tempo essa graça que você falou. Achei lindíssimo isso, Naná. Muito importante mesmo a gente lembrar. Bom, muito bom. Legal, gostei. Gostei. E acho que uma coisa que eu fico pensando é que, assim, às vezes a gente fala, não, mas eu já estou memorizando, e aí a gente olha para essa coisa assim, Efésios, vou pegar o exemplo do Efésios dentro do livro. Fala, imagina, isso não é para mim. Isso não é para mim. Só que aí, a hora que você vai ver, você já tem uma prática de memorização, em que você tem vários versículos picados, mas a hora que você olha para uma coisa que vai ter um conjunto, né? Que vai ser uma coisa sequencial, isso assusta. Mas, na Uhum. verdade, nada mais é, né, do que você pegar os versículos que você normalmente memorizaria, se você já está nessa prática, e colocá-los numa sequência, né? É, E eu não acho que ser isso deve. avulsos, né? Só. Exato, eles não são avulsos. Isso que eu gostei muito. Isso que eu gostei muito. Quando eu assisti seu vídeo, eu falei, puxa, que legal. Porque é uma coisa que eu já tenho buscado, que a gente já tem trabalhado, que às vezes a gente trabalha com as crianças, o Salmo 23, o Salmo 100 e tal, e de repente a gente olhar para isso, para essa prática, ao invés de ficar pegando daqui e dali, você ir por trechos maiores, eu acho que isso eu gostei muito mesmo. Gostei muito. Imagino que talvez tenham pessoas falando, mas isso, eu acho que isso não serve para mim, e aí tenta fugir dessa prática. Eu não sei se você já, por conta até de você já ter publicado um material sobre isso no seu YouTube, se você já encontrou pessoas que estavam resistentes em relação a isso, o que você teria para dizer assim? A gente já entendeu os benefícios, mas, por exemplo, eu não sei se são as desculpas mais comuns, não sei se seria exatamente isso, mas assim, você encontrou resistência no seu vídeo a primeira vez, ou as pessoas que ouvem falar disso, elas questionam um pouco isso? E o que a gente poderia dizer assim no estímulo, no sentido de estimular? Uhum. Tinha bastante gente que, assim, os comentários foram bem mais positivos. Às vezes, algumas pessoas não estavam inspiradas e tudo. Mas também é interessante porque no livro, o Andy Davis, já no comecinho, ele fala sobre algumas das desculpas que ele vê bastante, né? Ainda mais como pastor. E você ter um pastor que memorizou 42 livros, é óbvio que alguém vai chegar pro pastor e vai tentar se justificar porque não tá fazendo. E Exato. aí, uma das coisas que ele fala é, por exemplo, que a pessoa fala assim, mas eu tenho a memória ruim. Aí ele fala assim, não, o nosso problema não é que a gente tem memória ruim. O nosso problema é que às vezes a gente acaba estocando muitas informações que não são relevantes. Então, às vezes eu pego Memória por... ruim é um clássico. É um clássico. Não precisa nem ser para Exatamente. memorização extensiva. Uhum. Né? Por exemplo, coisas aleatórias que eu sei. Aí, CPF dos meus pais, placa de carro dos meus pais, número da Pizza Hut, aí outros restaurantes aí que tanto outdoor que você vê, aí você acaba memorizando. Você fala assim, puxa vida, eu poderia estar trocando esse espaço do meu cérebro para colocar mais um versículo ao invés do número da pizzaria. Então, Exato. a Canta gente a música de pode ir um, dois, três trocando. milhas.
sabe a música do Big Mac inteira, que já não toca mais há 1 milhão de anos, mas sabe cantar. Exatamente. Tem muita coisa que a gente, Interessante. às vezes, vai É. colocando na nossa mente que a gente fala assim: espera aí, a gente tem um espaço limitado, então vamos administrar bem esse espaço que a gente tem. Então, assim, nós Uhum. temos uma memória boa, mas também é a questão de como a gente vai estar gerenciando isso. Então, do mesmo jeito que a gente gerencia o nosso tempo, da forma como que, eu vou planejar no meu dia, fazer 3 tarefas mais importantes, as outras são um pouco menos, mas eu vou tentar auxiliar dessa forma. A nossa memória, a gente também deve buscar fazer algo de, eu vou buscar encher a minha mente com a palavra de Deus, esse é o principal, e tentar, às vezes, deixar essas outras coisas para depois. Óbvio que tem algumas coisas Uhum. que, por exemplo, propaganda de YouTube, você vai lembrar da música de 1, 2, 3 milhas. Então, é quase sem escapatória. Mas É. naquelas coisas que às vezes você consegue ir domando, às vezes tentar, porque tem gente, né, que também vai às vezes memorizando fala de filme, tudo. Tem gente que às vezes vai memorizando essas É. coisas e fala assim, bom, né, em vez de memorizar o que o Mister Darcy falou para Elizabeth, memoriza o que Isaac falou para Rebeca. Então, vai Exato. trocando assim. E aí, essa desculpa, né, que ele fala também outra de que a gente já falou bastante, do adulto fala assim, mas eu já leio, será que eu tenho que memorizar também? E a questão é Uhum. que muitas vezes a gente memorizando, a gente está com o versículo grudado para a gente continuar numa quase uma meditação infinita. Porque não É. importa onde a gente estiver, a gente vai conseguir se lembrar. Isso é muito interessante porque isso impacta a nossa oração de uma maneira tremenda. Porque Hum. muitas vezes a gente vai estar orando e a gente vai lembrar de um versículo e a gente vai começar a orar com base nesse versículo. E a nossa oração, como consequência, vai ficar muito mais robusta, muito mais bíblica, quando a gente tem a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Que se às vezes a gente só lê, muitas vezes, óbvio que tem passagens quando a gente está lendo que tem versículos que chamam a atenção, é por isso que a gente grifa, aí a gente passa um tempo meditando. Mas se a gente vai memorizar aí de novo Efésios, então vai ter versículos que provavelmente nunca chamaram a nossa atenção, mas como a gente vai ter eles memorizados, a gente vai acabar meditando sobre eles. Então, essa é uma forma muito boa para a gente estar firme naquilo que a Bíblia nos diz, para a gente ter essa meditação que é tão importante. Outra coisa também, às vezes a pessoa fala assim, mas demora muito. E realmente, dependendo da forma como for, vai demorar. Mas também é uma questão de prioridade, de você estabelecer consigo mesmo, assim, bom, vale a pena. Então, vou fazer uma rotina para implementar isso, vou fazer essa forcinha para caber. E também, às vezes, pessoa que fala assim, mas eu já tentei várias vezes e nunca deu certo. Aí, às vezes, também, dependendo do método que a pessoa usou, não coube tão bem. Então, às vezes, tentar procurar um método bom que vai poder te ajudar, e aí você vai saber como for melhor. Às vezes tem desse pastor do Andy Davis, ou então da outra autora que eu mencionei, a Susan Heck. E às vezes você vê qual que encaixa mais com o seu perfil, e aí você vai nele. Aí você fala assim, mas eu não sei é, é, o que fazer e tudo. Então, é para isso que eu tenho nessa live, para você aprender também como fazer. Então, desculpas não tem mais. Excelente. E eu imagino, esse livro que você está falando, a gente, a referência dele vai estar, mas é aquele, o método para memorização extensiva, ele Isso. tem só, ele tem impresso, ele só tem digital. Não, ele só tem digital mesmo. Ui, eu até Ele tinha só pego tem ele aqui. digital. Tá. É esse Aí. amarelinho. Ah, legal, olha lá, ó, memorização extensiva da Bíblia. Muito bom. E nesse livro, ele trata um pouco da questão da fundamentação pela qual é importante fazer, mas ele também apresenta o método de uma forma Uhum, de uma forma que a gente consegue seguir e instruir, mas eu acredito que é essa síntese mesmo do que você já apresentou, uhum. mas para quem está querendo fazer a extensiva, é legal a gente E pensar só uma em. coisa interessante, Naná, É. nos apêndices do livro, ele coloca quantos versículos tem cada livro da Bíblia. Então, desse jeito, consegue fazer uma estimativa melhor. Então, Ai, às que vezes, para legal. quem às vezes fala assim, igual você tinha falado, né? Memorizar Filipenses. Então, você Uhum. pega o número de versículos e já divide quanto você vai memorizar por dia. Aí já Tá. consegue fazer toda essa estimativa que eu achei bem legal desse autor ter colocado isso. Ah, interessante, interessante. É legal porque, assim, para além do método, é um livro de recurso para quem quer memorizar nesse formato também, né? Eu acho que isso é uma Uhum. coisa que acaba sendo bacana. Muito bom, muito legal.
Olha, eu gostei muito. Já tinha assistido o vídeo do YouTube, tinha ficado. Acho que aqui a gente acabou conversando um pouquinho mais sobre isso. Acho que eu ouvi a sua experiência nesse sentido. Foi muito bacana. Eu acho que é muito inspirador. Eu fiquei curiosa com a questão do método extensivo, porque fiquei pensando nisso, assim, quantas vezes a gente pega os versículos soltos, isso não é uma prática ruim, a gente está falando das duas coisas, Uhum, não é uma live para defender a memorização extensiva, mas para estimular a memorização extensiva, mas falar sobre memorização das escrituras, né? Então, acho que são as duas coisas. Mas esse desafio de você pensar numa coisa maior, eu fico imaginando você lembrar a sequência depois. Eu fico pensando, às vezes, que uhum. para mim, talvez esse seja o desafio maior, assim, da sequência para isso. Por exemplo, quando você fala de Romanos 8, você fala, não, eu sei todos os versículos, mas para além disso, você precisa lembrar o discurso. Mas eu acho que ao longo do Com o tempo, um período, sai puxando o outro. Aí, exato, assim, tem uns que depois, assim, porque é uma tem uns que eu conversa, né? sempre Não são esqueço coisas de vez em quando. soltas, né? Exatamente. Aí, com o tempo, você vai prendendo um no outro que até, assim, se você mesma perde, você fala assim, opa, tá faltando alguma coisa. Exato, tá com um buraco, eu perdi o contexto. Aí você tá prestando atenção mesmo no que você tá falando, Uhum, porque a coisa tem um encadeamento, né? Isso que eu achei muito legal, que me motivou, assim, sabe? De pensar que uhum. você vai para uma coisa mais longa, mas é uma coisa que tem sentido, que tem começo, meio e fim, né? Então você tem uma trilha. E aí isso também acho que te ajuda até a entender muito bem aquilo que você leu, né? Porque agora tá Com memorizado, você teve certeza. que passar por isso. Você passou por essa experiência, assim, você começou a olhar para Romanos 8 com outros olhos, mesmo o próprio Romanos 8:28, a hora que você encaixou ele dentro de Romanos 8? Ficou, de certa forma, assim, muito mais poderoso, eu diria, sabe? Porque Sim. tinha versículos que às vezes vinha assim, igual um caminhão. Que eu falava assim, uau, por exemplo, também tem um versículo que fala, né, se eu não me engano, é o 17, que diz, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí ele coloca isso de uma forma, falar sozinho agora eu acho difícil, pra mim é só na hora que tá no meio do Ah, contexto que mas aí eu você consigo. não se preocupe. Se você quer falar Romanos 8 inteiro, eu tô aqui, assim, eu garanto que o pessoal tá assim, tipo, fala, por favor, eu quero ver. Mas enfim, Eu também enferrujada, mas bora. Mas realmente deixa muito mais firme na mente, no coração de você falar assim, uau, tem uma sequência, especialmente no finalzinho de Romanos 8, porque Paulo vai fazer numa sequência de argumentação que você fala assim, uau, realmente assim, não existe razão no mundo para um cristão duvidar de que do amor de Cristo no Pai, então, do amor do Pai em Cristo, aliás. Então, assim, é uma coisa maravilhosa que é um fantástico. testemunho do amor de Deus muito grande. Uhum. Muito legal mesmo. É... Ai, eu queria. Eu Você queria, consegue, Naná, vai lá. eu vou ativar aqui os comentários, porque eu acho que eu não sou a única pessoa que tá aqui assim querendo falar assim, sabe aquele assim, quem sabe faz ao vivo? Sabe aquela coisa assim, do tipo, e aí? E aí, você pode recitar alguma coisa pra gente? Eu não sei se você, claro, eu não quero, né? Tô pedindo porque eu tô pedindo. Quem sabe hoje é o dia da Não, revisão, você bora, quer. Bora? Opa, maravilha, gente. Então até bora. ativei Comigo aqui tem para tempo ruim, não. incentivar. Bora, bora. Tô Só não prometo que vai sair tudo certinho, mas Não, que eu mas vou ó, tentar, eu eu vou prometo. abrir minha Bíblia, mas não é nem para conferência, é para eu me maravilhar mesmo e me inspirar, Menina, entendeu? É quando eu Romanos tava 8. memorizando, Romanos É, 8, você tá eu beleza, vamos memorizei lá, na gente. RA. Você tem Tá, aí a não, RA? beleza. Eu tô com a NVI aqui, mas eu tô assim, só na Você vai alegria. achar que eu tô Beleza. errando. Tô brincando. É, Porque meu verdade, pai, mas ele eu vou conferia. corrigir. Se O tiver meu pai diferente, eu vou conferia. interromper e vou corrigir, porque é um absurdo, entendeu? É, vou trocar o voz por você, aí já tem É, que ir mesmo. exato. Menina, mas meu pai conferia. Aí ele É falava assim, ó, mesmo? você comeu essa palavrinha aqui. Aí era ótimo, né? Porque eu tinha quem prestar contas, então eu tenho que fazer Exato. certinho também. Então, assim, é ótimo. Outra dica, né? Se vocês tiverem com quem prestar contas, faça isso, porque vai te ajudar. É, não, Mas- com certeza. Eu já sei, até eu ia falar que eu ia passar pro Luiz, mas eu vou passar pros meus filhos, porque aí eles vão assim, mãe, tá faltando um aqui. Mãe, você trocou aqui. Mãe, não pode. Então, melhor que eles para me colocar na linha, não vai ter. E, e é normal, porque filho faz isso mesmo. Às vezes com a minha mãe, às vezes ela vai Então, memorizar um versículo, aí eu, não, mãe, é isso aqui, tudo bem. E eu fico também dando palpite. palpitando. Vamos lá, então. Romanos 8, para terminar assim, deixando a gente assim inspirada para ter a palavra de Deus na nossa mente e coração.
Ah, então vamos lá. Qualquer coisa, eu tô com a minha Bíblia aberta aqui do lado, então aí qualquer coisa eu A já gente sopra qualquer socorro. coisa. Eu vou falar pro pessoal dos comentários que eu já deixei ativado que não pode soprar. Se bem que tem delay, né? Então tudo bem. Então qualquer coisa a Bíblia É, tá aí do lado. então tá. Romanos 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o pendor da carne dá Não, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não está em Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora travou. Porque todos os que são Porque guiados todos os na que são NVI. guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viver de segundo. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Agora Mas travou de novo. receberam o Espírito que os adota. Pega lá, imagina. Pega lá. Já estamos no 3, já É, estamos no 14 e eu já tô passando mal aqui já. porque todos os para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Uhum. Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, seremos com ele glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Eu acho que eu acabei pulando alguma coisa, não foi não, Naná? Não, não pulou, não. Não Ela foi pulei? submetida. Não, não Ah, pulou. na, es- Uh-uh. Pois foi pela na, própria, por espera, causa da vontade daquele que sugestou, na esperança de que na esperança de que a própria criação. a Peraí. própria Ai. natureza criada será libertada da escravidão. Ah, Cadê ela? É isso. isso. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da Uhum. glória dos filhos de Deus. Porque toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, na esperança fomos salvos. Porque, porque aquele que. Ora, na esperança fomos salvos, Mas mas esperança que se vê não é vê na esperança. esperança, pois o que alguém vê como espera, se porém esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Assim também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 39. Espetacular. 39. Gente, foi chuva de coração aqui. Falei, vai quebrar a internet. Vamos derrubar a internet. Olha, que legal. Deus abençoe. Deus abençoe. Que bacana. Graças a Deus. Acho que Aquele tipo de coisa que a gente nunca pensa que consegue fazer, até o Senhor fala assim, ó, vai lá. Exatamente. Falei, gente como a gente, pessoal, é isso que a gente tem que olhar. Gente, olha, muito, muito gostoso. Muito legal mesmo, assim. Que Deus continue abençoando. Eu vi aqui os comentários das pessoas realmente sendo, acho que encorajadas, estimuladas mesmo a ver que isso é uma coisa que é viável e que realmente você falando... Eu fui percebendo, na verdade, acho que as pessoas também, imagino que no seu estudo você também tenha visto isso, ligações entre os versículos que a gente não tinha percebido. E que na hora que a gente olha, por exemplo, o 28 e o 29, eu sei que o 29 vem depois do 28, a gente sempre fala disso, né? 28 e 29. Mas e o 26 e o 27? Eu não tinha ideia que era eles que estavam ali. Ali em cima, né? Falando que a gente não sabe como orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede. Eu falei, puxa, que legal. Né? E aí, depois que ele fala disso, sobre a importância, da importância não, mas do objetivo maior, né? De Deus usar todas as coisas para que a gente esteja mais parecidos com Cristo, vem aquela parte falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é exatamente o que você falou, né? Quando a gente termina de ler Romanos 8, a gente fica extremamente inspirado pelo amor de Deus. Agora, imagina ter isso na nossa cabeça o tempo todo. Né? Realmente, nossa, foi muito, muito legal. Muito inspirador. Muito inspirador. Que bom. Muito obrigada por ter aceitado aí faz ao vivo aí para nós. Não, isso é a última coisa, Naná. Porque pra mim foi muito assim, eu via às vezes alguma coisa que eu lutava, porque por muito tempo às vezes eu ficava com aquele sentimento de falar assim, poxa, eu preciso ter essa segurança no amor de Deus, de saber que eu sou de Deus e nada vai me arrancar. Então, Romanos 8 teve a ver com isso que eu vi, assim, de falar assim, não, eu preciso ter isso memorizado, porque eu sei que é um pecado que às vezes eu tenho, de às vezes cair numa ansiedade, e eu preciso ter essa passagem. Então, para todas as vezes as coisas que a gente vai identificando, então, ir pegando passagens bíblicas que tenham a ver. Que desse jeito, na hora que às vezes vê alguma coisa, aí você já embala com Bíblia aí para conseguir lutar. Exato, exatamente. E isso, de novo, né? Se ela não está na nossa cabeça, né? Essa coisa, essa é a hora em que a gente percebe que você estar familiarizado com algum trecho não adianta, né? Ou tem pouco proveito, em detrimento de realmente ela estar na nossa cabeça nesse nível, né? Que envolve um exercício diário, contínuo, de você estar todos os dias em cima de uma mesma passagem, de um mesmo trecho, né? Então, nossa, muito legal mesmo. Eu gostei demais. Estou bem encorajada. E aí, daqui a pouco você vai vir lá no Fé e Tulipas recitar Filipenses pra gente. Já pensou? Vai ser, oi, gente, tudo bem? Então, Filipenses 1. Paulo, não sei o quê, essa princesa, Paulo. Audiobook da NVI com a Naná. Eu tenho Paulo, servo de Cristo. Por ali. Mas estamos lá. Muito bom. Eu queria que você desse as dicas, né? A gente está terminando agora a live. A última perguntinha aqui nessa série realmente tem sido essa, assim, de dicas de livros para aprofundamento no tema. Acho que você já falou do método, né? De memorização extensiva. Se puder falar
De novo, amanhã vai estar no feed o post, né, das duas indicações, fica fixo ali. Mas se tiver algum outro material também, ou enfim, pode dar suas dicas de livros Uhum. para nós aí. Então, o principalzão que eu usei foi o do método para memorização extensiva da Bíblia. Uhum. Ele tem no Kindle Unlimited para quem tiver, ou então ele é R$ Legal. 7,99. Qual que é Então, o autor? Como que é o nome do autor de novo? Andrew Davis, E a com editora endosso. é a Eden, né? Isso. Eden E aqui, Publicações. só uma coisa que eu nem tinha lembrado, ó, que tem um endosso do John Piper que ele fala assim: esse pequeno livro muito útil me inspirou a empreitar na memorização dos capítulos 1 a 8 de Romanos. Pela graça de Deus, consegui. Ah, quão doce e tremendo é viver tão intimamente com a maior verdade no mundo. John Piper Olha foi que de 1 legal. a 8 e eu só fui no 8. Não, falta 7, você tá tranquila. Vamos lá, tá? Faz retroativo. É isso Começa aí. com 8, é o próximo 7. Muito bom. Os Então, outros, editora Naná. Eden Publicações, Isso. método para memorização extensiva da Bíblia. Ótimo. Esse mesmo. Uhum. Nesse daqui, Disciplinas Espirituais da Vida Cristã, do Donald Whitney, quando ele fala aqui na parte sobre a gente saturar da palavra de Deus, né? A gente encher a nossa mente, ele vai ter uma parte que ele vai falar sobre memorização. Legal. Então, não é o foco principal do livro, mas tem isso no livro também. Então, se às vezes Uhum. quem tiver o livro e às vezes quiser dar uma olhada. O outro que eu falei da Susan Heck, esse daqui ele só tem em inglês, mas ele é bem fininho. Tem Tá. entrevista com a autora no canal, que aí ela fala sobre a jornada dela, sobre o método dela. Então, aí Uhum. também é um recurso que o método dela é um pouco diferente, porque ela grava ela mesma lendo na maior velocidade que ela consegue. E aí, depois, com o tempo, ela vai memorizando, que ela faz uma cópia da Bíblia dela, que aí junta o que ela ouve com a memória fotográfica, e aí ela vai memorizando. Então, assim, ela Hum. memorizou todo o Novo Testamento, então esse método dá certo. Mas- Então, Exato. Que legal, bacana, uma proposta diferente. Agora, qual que é o nome desse livro? Eu vi que tem ah, Scripture ou é A Call to Scripture Memory, A um Call to, chamado, tá? O A Call to que eu não estava entendendo, tá? A é que Call to fica Scripture Memory. invertido, né? Beleza. Beleza. É, Então, tá invertido. Beleza. Esse livro do Donald Whitney é um livro muito bom. Eu vejo você indicar esse livro com bastante frequência, né? Porque menina, ele fala bem de disciplinas espirituais, né? Como um todo. fala, Bacana. fala. Era aquele livro que eu tinha na estante há mó tempão, sabe? E aí, um belo dia eu resolvi pegar pra ler, e aí, É. nossa, Ficou maravilhada. aí, Foi o que aconteceu comigo com Ainda Melhor que o Éden, que eu também já vi que é um dos seus favoritos também, né? Você já aquele é gostou bom. bastante desse livro. A gente tá lendo esse livro agora, eu falei, como que ele ficou fechado no plastiquinho tanto tempo aqui em casa, gente? Que livro maravilhoso. Sempre tem Aí, uns assim, essa né? autora é ótima. Sempre quando eu Então. leio, eu fico assim, uau, vai longe. Muito bom. Ó, já vi gente falando que já comprou o livro aqui, hein? Não sei, o pessoal acho que vê com o celular, fica com o computador do lado, já saiu comprando o método de memorização extensiva da Bíblia. Essa série, Rebeca, tá sendo um Pix por semana. O pessoal fica esperando, porque todo final, como tem dica de livro, aí todo final, você, vou comprar mais um, comprar mais um. Aí às vezes a gente se segura, falando, não, não vou. Mas depois desse Romanos 8 aí, eu já tô indo lá comprar o meu também. Não tem jeito. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia. Não sabia que não ia ser diferente. Foi muito gostoso conversar com você. E realmente saio daqui inspirada para essa prática que não tinha pensado sobre esse olhar ainda. E foi a partir do seu testemunho, do seu encorajamento que eu comecei a olhar para isso dessa forma. Então, super obrigada. Eu acredito pela quantidade de coraçõezinhos aqui, os comentários que li, que muitas pessoas também estão saindo inspiradas. Seja as pessoas que estão assistindo ao vivo, as que vão assistir por meio de uma gravação também. Nosso desejo, meu e sei que da Rebeca também, é que vocês se sintam encorajadas a memorizar as escrituras. Acho que a gente indica métodos que funcionam com pessoas, mas a gente não está aqui falando de método, mas falando da prática, que é essencial para a nossa vida cristã. Se você vai fazer isso cantando, se você vai fazer isso com a lozinha, igual era pequeno, que a gente vai apagando as palavrinhas, e você que lute para lembrar o que tinha ali no espacinho branco. Mas realmente conhecer esse método da forma como você apresentou e depois demonstrou foi muito legal. Então eu super te agradeço pelo seu tempo, pelo seu preparo. E que Deus continue abençoando muito a sua vida e seu ministério, tudo aquilo que você fizer.
Obrigada, Naná. Foi uma alegria ter estado aqui com você e com todo mundo também que assistiu. E o seu ministério também é uma benção tão grande. Eu amo conhecer pessoas que falam que ouvem seu podcast que falam assim, yes, mas alguém que é adepto do Filipenses 4:8. Que legal, obrigada. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê na próxima e quem sabe eu já tenho ali um salmo, o 2 João decorado, alguma coisa desse tipo. Vai ser uma boa. A Exato. gente depois quer ver o Filipenses lá no Feito Não, Lipas. Então já tem. Filipenses eu vou colocar no radar. Filipenses está no radar, mas acho que talvez 2 João seja mais tranquilo. Por agora, né? Exato. Gente, estavam perguntando qual que é o seu canal no YouTube. É Fé e Tulipas. Aqui é Fé Tulipas, né? E lá é Fé e Tulipas. Procura lá, de verdade, vocês não vão se arrepender e tenho certeza que vão ser muito edificadas. Saiam maratonando tudo que a Rebeca tem, que é muito legal. Um beijão, então, Obrigadão, Rebeca. Naná. Obrigada. Boa Um noite beijo. para todo mundo. Que seja uma noite aquecida e que vocês estejam inspirados. Aí já vi gente falando, vou ver com qual eu vou começar. Falei, é isso aí, vai escolher. Aproveita o friozinho, pega a Bíblia, vai para baixo da coberta, escolhe um, faz seu compromisso e bora memorizar. Bora lá. Um beijão, Naná. Valeu, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.